Hi students, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Here is Teacher Giselle again, que é a professora Gisele novamente, e nós vamos voltar hoje com dois assuntos importantes. Nós vamos voltar com a nossa correção das últimas páginas da unidade número 8 e vamos vir também com a leitura do nosso paradidático, certo? Então vamos ficar bem atentos. Para casa foram passadas duas últimas páginas do nosso livro de inglês, a parte do workbook, né, que foram as páginas número 162 e 163. Então, eu quero que vocês observem com bastante atenção. Questão número 8 pedia para a gente marcar a alternativa que melhor completasse cada frase. Então, a gente ia marcar essa alternativa e ia escrever no espaço, ok? Letra A já estava respondida. What are you doing? Né? Doing é a palavra que sempre vai estar no final de todas as perguntas. Sempre que a gente fala de presente contínuo, ele representa ações que nós estamos realizando no momento que nós estamos falando. Então, se são ações que nós estamos realizando, a pergunta sempre vai ser no sentido de o que você está fazendo, o que ele ou ela está fazendo, o que eles ou elas estão fazendo. Então, esse doing sempre é no final da pergunta. Letra B. I surf in the net. Nós temos as três formas do verbo to be. Logicamente, com o pronome I, nós sempre vamos usar a forma am. Então, am só pode ser usado com I. Então, nesse caso, nós teríamos I am surfing the net, né? Eu estou navegando na internet. Letra C. What your friend doing? O que seu amigo está fazendo? Outra dica importante, sempre que vocês virem o pronome your, certo? Que é na verdade um adjetivo de posse, né? Um adjetivo possessivo. Esse your, ele também vai representar a terceira pessoa do singular, certo? Então, sempre que tiver your friend, your brother, your sister, your mother, your father, your alguma coisa, né? Eu estou falando de uma outra pessoa, que pode ser substituída por he ou she, ele ou ela. Então, eu sempre vou usar a forma is, ok? Então, aqui, a forma correta seria is. What is your friend doing? O que é que o seu amigo está fazendo? Lembre sempre disso. Is making a phone call. Com a forma is, eu só posso usar o pronome he ou she. Então, nesse caso aqui, a alternativa correta seria he. Are you watching TV? Com you, a forma que eu uso do verbo to be é a forma are, ok? Essa parte do verbo to be é algo que a gente já estuda há muito tempo, então, mas não custa nada a gente relembrar, certo? Quando a gente usa a forma am, quando a gente usa a forma is e quando a gente usa a forma are. Com you sempre vai ser are. Letra F, no, am not. Com a forma am, novamente, eu só posso usar o pronome I. E lembrando que I sempre é escrito com letra maiúscula. Are you parents? Works, work ou working? Sempre que eu tiver verbo to be no início de uma pergunta, eu não posso usar as formas verbais normais. Eu sempre vou usar formas verbais que terminam com ing. Porque sempre que eu falo de presente contínuo, eu falo de verbo com ing e falo também de verbo to be, ok? Então, lembrem sempre disso. Aqui só poderia ser a forma working. E por último, no, they. Com o pronome they, eu posso usar a forma are, ok? Então, só poderia ser aren't ou are. Nesse caso, só poderia ser aren't, porque se a minha resposta começou com no, ela tem que terminar também com a forma negativa, que no caso aqui vai ser aren't, ok? Feito isso, explicada essa parte, vamos para a parte aqui de baixo. Unscramble the words, né? Nós temos algumas frases aqui, ao todo 8 frases que a gente tinha que desembaralhar. Nora sent an email. Então, vamos lembrar sempre da formação das frases. A frase sempre vai começar com sujeito, que é o nome de uma pessoa, certo? Uma afirmação. A forma is, an ou are.
o verbo com a terminação ing e o complemento. Nor send an email. Letra B. Forma negativa. Como que vai ficar essa minha frase? O sentido dela aqui, a ordem vai mudar pouquíssima coisa. Como que vai ficar essa frase? Marina is not talking on the phone. Lembrando que uma frase negativa, o not vem sempre depois do verbo to be. Seja ele is, an ou are. E aí, só isso que vai mudar na ordem. Letra C. Eu tenho uma pergunta. Se eu tenho uma pergunta, o verbo to be ele vai vir no início. Então, vai ficar is James playing or studying? Is James studying or playing? Certo? Aqui, ó, como nós temos duas ações, vocês podem colocar primeiro playing e depois studying, ou primeiro studying e depois playing. Essa ordem aqui não muda. Quando é pergunta, né, o verbo to be vem antes do sujeito. Letra D. Letra D. My mother is working right now. Sujeito, minha mãe. Segunda parte, verbo to be. Terceira parte, verbo com ing. Letra E. My sisters, né, que são o sujeito. Are, verbo to be, que é a segunda parte. Terceira parte, o verbo com ing. E aí o complemento. My sisters are reading a book. Letra F é a pergunta que a gente sempre vai ouvir. What are you doing? Aqui com a variação now, no final. Now significa agora, né? O que vocês estão fazendo agora? Ou o que você está fazendo agora? Letra G. Mais uma pergunta. Sempre que temos pergunta, o verbo to be é no início. Are you watching TV now? Você está assistindo TV agora? Pergunta. Verbo to be, sujeito, que é o pronome, e depois verbo com ing. Sempre vai ser essa ordem. Verbo to be, sujeito e verbo com ing. Letra H. Temos mais uma vez uma frase negativa. Sujeito, verbo to be na negativa e pronome com ing. George isn't studying Spanish, né? George não está estudando espanhol. Certo? Próxima questão. Questão número 10. Match the questions with the answers. A pergunta, ela sempre vai ter uma dica do que vai ter na resposta. What are Jack and Jill doing? Jack and Jill são duas pessoas, então a minha resposta tinha que ter o pronome they, que é plural. Letra B. What's Beth doing? Beth é uma mulher, então a minha resposta tinha que começar com she. She's doing gymnastics. Is Dennis watching TV? Se a minha pergunta começa com a forma do verbo to be is ou are, a minha resposta vai ser sim ou não. No caso, vai ser sim ou não, e eu ainda tenho que ver o nome da pessoa. Dennis. Dennis é um nome de uma pessoa no masculino. Então, nesse caso, tinha que ser uma resposta, né, que fosse sim ou não, relacionado com o Dennis, que no caso tinha que ter o pronome he. No, he's talking on the phone. Certo? Que é relacionado com Dennis. Tem que ser substituído pelo pronome masculino. Are you studying? Pergunta começa com a forma do verbo to be, tem que ser sim ou não. Se eu tenho o pronome you na pergunta, eu só posso responder com I ou we. Nesse caso aqui, seria I, né? I have an English test tomorrow. Você está estudando? Sim, eu tenho uma prova de inglês amanhã. What are you studying? What significa o quê? O que você está estudando? Então, eu tenho que especificar o que é. I'm studying biology. Se a minha pergunta tem you, minha resposta tem que ter o pronome I. Ok? Próxima. Is your mother taking a shower? Pergunta começa com o verbo to be, tem que ser sim ou não. Your mother. Minha mãe é uma palavra feminina, né? Então, tem que ter a resposta sim ou não e tem que ter o pronome she. No caso aqui, yes, she is. Letra G. Where is Gabriel studying? Onde que o Gabriel está estudando? Where significa onde. At the library.
Então, se eu tenho o pronome where, né, o pronome interrogativo where, eu tenho que ter o nome de um lugar. No caso aqui, a library, ok? Perguntas sempre dão dicas de como nós queremos responder. Nossa última página tem um texto. Leia o texto e marque a alternativa que melhor resume esse texto. Então, aqui o texto ele fala, né, sobre você pensar. Hoje nós enviamos e recebemos mensagens instantâneas nos nossos celulares, nos chats da internet, nas redes sociais todo o tempo. But are all of them really so essential? Mas será que todas elas são essenciais? Especially say that we may be wasting our time. Especialistas dizem que nós podemos estar perdendo nosso tempo. Before texting someone, it's important to think. Antes de você enviar um texto para alguém, uma mensagem para alguém, é importante pensar. Então, aqui, ó, a palavra think virou uma... Eles colocaram aqui os pontos, né? 5 coisas que nós devemos pensar. Is the message true? O T de true, né? A sua mensagem é verdadeira? Se não, você pode estar, né, tendo sérias consequências. Com H. Is it helpful? Essa mensagem vai ser útil? Ela vai ajudar alguém? Why are you sending it? Por que você está enviando essa mensagem? Então, ó, todas essas letrinhas aqui, elas vão formar coisas que nós devemos pensar na nossa mensagem. Se a nossa mensagem é true, que é verdade, se ela é helpful, que ajuda, se ela é inspiring, né, se ela é inspiradora, se ela não foi interessante, ninguém vai precisar saber disso, né? Is it necessary? Ela é necessária? Or it's simple dispensable? Ou ela simplesmente é dispensável? Is it kind? Ela tem um tipo de carinho? Ela é carinhosa? Are you using nice words? Você está usando palavras amigáveis, palavras legais? Think carefully before sending your next message. It may be a better idea to do something more useful. Então, nós temos que ter esses 5 princípios, né? Mensagem true, helpful, inspiring, necessary, kind. Ok? Uma mensagem seja verdadeira, que ajude, que seja inspiradora, que seja necessária e que tenha carinho ou educação, certo? Então, qual é a ideia que melhor resume esse texto? Think before sending a message is always good for both the sender and the receiver. Pensar antes de enviar uma mensagem é sempre bom para quem envia e para quem recebe, ok? Fill in the blanks with words from the box, né? A gente tinha aqui as palavras instant, message, think, useful and waste. Como ficariam as nossas respostas? Normal messages are useful, né? Nem todas as nossas mensagens são úteis. Letra B. Think before texting. Pense antes de enviar uma mensagem. It's important to be kind when sending instant messages. É importante você ser cuidadoso quando você está enviando mensagens instantâneas. Letra D. If you don't know if your message is true, don't send it. Se você não sabe que sua mensagem é verdadeira, não envia. Text message can be a waste of time. Mensagem de texto pode ser uma perda de tempo, né? Dependendo do conteúdo. Questão número 13. Complete the adjectives with the missing letters. Complete os adjetivos com as letras que estavam faltando. Então, nós tínhamos essential, helpful, inspiring, kind, necessary and true. Essencial, útil, inspirador, cuidadoso, necessário e verdadeiro. Ok? Encerramos a nossa correção aqui. No próximo vídeo, a gente vai comentar um pouco sobre o nosso paradidático, certo? See you there. Bye.